Salmo 73. Então, Deus é bom, fique perto dele, né? Se Deus é bom, vamos ficar perto dele, todo mundo, né? Cedo ou tarde, todos nós, cedo ou tarde, cada um de nós passaremos por situações difíceis na vida, tá? E situações que nós não entenderemos. E será muito difícil a gente tentar entender, tá? Então nós passaremos por situações difíceis na vida, mesmo acreditando em Deus. E vai ser algo muito complicado você tentar entender, certo? Por isso, é importante que nós tenhamos uma sólida fundação na verdade, certo? Porque a gente tem uma sólida fundação na verdade para a gente poder se apoiar quando tudo estiver caindo ao nosso redor, certo? Vou repetir. Todos nós passaremos por situações difíceis na vida. Será muito difícil de entender, certo? Mas é importante a gente ter uma sólida fundação na verdade, para a gente conseguir se apoiar quando tudo estiver caindo ao nosso redor. E o que seriam essas fundações, André? Vou falar uma fundação, de várias. Uma fundação importante que devemos ter é que Deus é bom. Deus é bom. Leia aí comigo, Salmo 71, 3. Perdão, Salmo 73, versículo 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Então, pessoal, Deus é bom. Precisamos estar fundamentado de que Deus me ama, de que Deus está no controle da minha vida, está no controle das circunstâncias que circulam a minha vida, né? Todas as coisas estão no controle das mãos de Deus. E todas as coisas estão atuando para o meu bem, se eu fui chamado de acordo com o seu propósito. Então nós temos que estar fundamentado nesse amor, nesse abraço, nesse carinho de que Deus está no controle das nossas vidas. Isso é fato, não há discussão, tá? Só que a gente tem dificuldade de fazer isso. E muitas vezes o problema que a gente está enfrentando nem sempre vão nos mostrar essa verdade. Às vezes a gente está passando por situações tão difíceis na vida que a gente acaba esquecendo que Deus está no controle, que Deus é bom e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá? Então é um confronto entre situações difíceis que a gente passa e o saber que Deus está no controle. Uma coisa a gente acaba esquecendo da outra. Só que a gente tem que estar bem fundamentado de que Deus é bom, que Deus nos ama e que está no controle de todas as coisas. Por quê, André? Porque quando a gente passa por situação difícil, seja qual for o problema, tá? Às vezes uma pessoa querida morre na nossa vida, na nossa família. Às vezes a gente comete um erro, uma questão que chateia as pessoas e a gente fica triste. Às vezes a gente falha contra Deus, em primeiro lugar, né, também. E às vezes a gente vai perder um trabalho, entendeu? Às vezes você se separa, são diversas situações difíceis. E quando a gente passa por situações difíceis, o que acontece? Satanás desafia a nossa fé em Deus. Satanás vem desafiar a nossa fé em Deus, certo? Satanás sempre ataca a gente quando a gente está fraco. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer você pensar, Deus não te ama. Ele vai tentar fazer você pensar que Deus não está no controle das situações que ocorrem na sua vida, e nem das circunstâncias. Então ele vai tentar fazer o inverso. Vai tentar destruir a tua confiança em Deus. Por isso que é importante uma sólida
Fundação na verdade. Nós sabemos que Deus é bom. Quando acontece algo na nossa vida, algum problema que a gente não entende por que está acontecendo aquilo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que respirar e a gente tem que se voltar para o que a gente entende. Vou repetir. Quando acontece algo que a gente não entende, você não está entendendo, é um problema muito sério, está acontecendo, está pegando fogo na minha vida, eu tenho que me voltar para o que eu entendo. Qual é a verdade que a gente estudou? Deus é bom, a grande verdade fundamental. Deus me ama. Deus está no controle das circunstâncias que estão sobre a minha vida. As coisas estão acontecendo para o meu bem, certo? Então a gente tem que voltar para o que a gente entende. Estão entendendo? Ok. Vou prosseguir aqui. Só que aí que mora o perigo. Aí que mora o problema. E qual é o perigo? Qual é o problema, André? Quando as pessoas passam por uma grande dificuldade, por uma grande decepção, elas acabam desistindo do que elas sabem. Elas acabam desistindo do que elas entendem. Ela acaba desistindo dessa fundação de que Deus é bom, certo? Eu tive um amigo em São Paulo, a mãe dele era cristã. Inclusive o nome dele era Santo, se você quer saber. Santo Marmiroli. E ele ficou muito meu amigo, eu trabalhava em São Paulo e morei em São Paulo 1 ano. Trabalhava de noite e esse rapaz ficou meu amigo lá em São Paulo. E ele estava falando para mim que ele tinha uma irmã de 21 anos e a irmã dele ia casar com um rapaz de 22 anos. E parece que aqui na Serra do Mar eles sofreram um acidente de carro e os dois faleceram. A menina, a irmã dele e o noivo dela. Aí esse meu amigo que perdeu a irmã, ele falou assim, André, eu me chamava de Vaz. Aí eu fiquei com muita raiva de Deus. Ele falou que ele ficou com muita raiva de Deus. Automaticamente ele esqueceu das fundações de Deus na vida dele. E ele se entregou para uma vida errada. Ele ficou com raiva de Deus e se entregou para uma vida errada. Só que quem faz isso com a mente da pessoa? É o inimigo que faz a pessoa, que lança na mente da pessoa para a pessoa agir assim, e a pessoa acaba desistindo do que ela sabe. Que Deus é bom, Deus está no controle das nossas vidas. Se a gente colocar a nossa fé em Deus, a gente vai ser vitorioso. Então, às vezes a gente não espera, às vezes Deus tem um plano na dificuldade. Às vezes Deus tem um plano numa situação difícil que está acontecendo, para moldar a nossa vida, mas a gente não consegue, a gente acaba não esperando isso, né? E muitas pessoas acabam desistindo do que sabe e vai viver uma vida errada porque passou por um problema e colocou a culpa em Deus. Mas a culpa é nossa, muitas vezes. Certo? Aí, o que vai acontecer aqui? Vamos ler o versículo 2 e 3 do 73? Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Então, o salmista aqui, ele está passando uma situação difícil, tá? Parece que ele está até meio doente fisicamente. Ele sabe que Deus é bom, o salmista aqui, o pessoa do salmo. Mas ele quase tropeça. Por que ele quase tropeçou, André? Ele estava passando uma dificuldade, ele começou a ser tentado pelo inimigo. Ele começou a verificar aquelas pessoas ímpias e começou a invejar aquelas pessoas. Falou assim que ele quase tropeçou porque ele começou a ter inveja das pessoas ímpias que estavam aparentemente bem.
Então ele está com dificuldade, ele está doente, ele está fraco, ele começa a falar assim, como é que pode isso, Deus? Várias pessoas ímpias estão saudáveis, estão prósperas, estão bem, e eu estou aqui nessa dificuldade, logo eu, né, que vou na igreja, logo eu, que faço tudo certinho, sou devoto, e eu estou aqui doente, por que isso? Que isso, Deus? Né? Ele começou a questionar Deus. E ele provavelmente olhou uma pessoa ímpia, a pessoa estava bem fisicamente, bem financeiramente, né? Então ele começou a se questionar. Aí a gente vai para o próximo ponto. Cuidado com as mentiras de Satanás que ele põe na nossa mente, certo? Satanás, ele sempre começa com verdades óbvias para te envolver. Ele pode te influenciar de alguma forma, trazendo até uma verdade óbvia, ou metade de uma verdade, né? Parte de uma verdade para te envolver. Só que depois ele distorce aquela verdade para te confundir e levar você a ter falsas conclusões. Vou repetir. O salmista começou a olhar errado, ele começou a olhar pessoas ímpias prosperando e ele começou a ficar chateado com isso. Aí eu estou falando para vocês, cuidado com as mentiras que Satanás põe na mente de vocês. Por quê? Porque o inimigo, ele começa com verdades óbvias, ou meia-verdade, e depois ele distorce essa verdade para te confundir e para fazer você ter falsas conclusões. Certo? Ele nunca inicia a distorção, né? Pela distorção, mas começa por uma verdade óbvia, né? Quando ele chegou para Jesus, pula daí, os anjos vão te segurar, está na Bíblia. Aí Jesus lembrou do outro verso, opa, não tentará o Senhor teu Deus, não pode tentar o Senhor teu Deus, eu não posso ir contra a lei da gravidade que Deus desenhou, se eu pular do meu prédio aqui eu vou cair. Então o inimigo, ele traz verdade, mas depois ele tenta te enrolar, certo? Vamos olhar aqui, abre comigo em Gênesis 3, do 1 ao 5. Gênesis 3, do 1 ao 5. Ou melhor, deixa que eu falo aqui. Eu vou falar aqui, pessoal, para ficar mais fácil. Satanás dialogando com Eva, tá? Olha como ele age com Eva. Do 1 ao 5. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam nenhum fruto das árvores do jardim? Então Satanás estava falando, né? Deus falou isso para você não comer nenhum fruto do jardim? Poxa, nada, ele criou tudo isso e você não pode comer nada? É isso mesmo? A gente sempre comia, aqui você não pode comer nada, então ele já começa numa malícia, numa mentira, né? Deus falou assim, na verdade, vocês podem comer todo o fruto do jardim, menos da árvore que está no meio do jardim, certamente morrerão se vocês comerem. Então Deus deu uma exceção, vocês podem todas, menos essa no meio do jardim. Eles sabiam disso, não tinham dúvida. Só que a serpente já chega... Deus falou para você não comer nada, né? Já começou enrolando lá a situação. Aí a mulher respondeu, olha, nós podemos comer do fruto das árvores, sim, do jardim. Só que Deus disse para a gente não comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Caso contrário, nós morreremos. Agora Satanás lança a mentira dele. Aí ele falou assim para a mulher, não, morrer? Não vai morrer não. Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então Satanás agora lançou uma mentira. Ele começou com uma meia-verdade, né? Uma meia-verdade. Ele começou, não pode comer nada. Não podia comer uma, né? Só que quando ela responde, aí ele lança a mentira. Não, vocês não vão morrer. Deus é mentiroso, vocês não vão morrer. Ele está com medo, ele não quer que vocês sejam como ele não quer competir com ninguém, né? Então, o que aconteceu ali?
Satanás começou a colocar algo na cabeça de Eva. E ele também é capaz de influenciar a gente, sabia? Uma vez eu fiz uma pergunta para um pastor: Satanás pode ler a minha mente? Aí o pastor falou assim: não, ele pode influenciar você. Ele pode te influenciar. E olha, ele é um ser que ele estuda a humanidade há milhares de anos. Então ele começou a criar algo na cabeça dela, na cabeça de Eva, né? Então Satanás começa a colocar algo ali, né? Olha, ele está escondendo algo de você, hein, Eva? Ele quer te impedir de comer algo tão gostoso, né? Aí Eva começou a ficar na dúvida, né? Poxa, ele está escondendo algo de mim, né? E então ela foi envolvida pelo inimigo para poder o quê? Desobedecer a Deus. Para poder o quê? Distorcer a conclusão dela e agir erroneamente. E eles erraram. Então o inimigo ele mente para nós, certo? Por isso que é importante a gente ter fundações sólidas na verdade, tá? Seguindo. Então o nosso salmista aqui, ele está se confundindo, ele está indo pelo caminho errado, tá? Vamos ler aqui o versículo 4. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Então ele está começando a olhar, pô, eu estou doente aqui, olha os ímpios lá. Eles não passam por sofrimento, só eu passo aqui, tão saudável, tão forte. Então o salmista começa a exagerar aqui, ele está se perdendo, hein? Ele começa a exagerar. Né? Então ele considerou os ímpios prosperando, ele está doente, está fraco, né? Ele começa a olhar para o ímpio, né? Olhou provavelmente uma pessoa, um ímpio que estava bem, que estava forte, aparentemente, né? E ele generalizou. Ele falou, não, os ímpios lá fora, todo mundo está bem e eu estou mal aqui. Certo? Só que é o quê? É uma generalização isso. Isso não é verdade. Como, André, não é verdade? Porque o ímpio, ele sofre como qualquer pessoa. Uma pessoa ímpia que não ama o Senhor, que não confia em Deus, ele sofre como qualquer pessoa, tá? Basta você visitar um hospital. Se você for no hospital, você vai ver várias pessoas, ímpios e justos, passando por doenças mortais, passando pela tortura da doença, até a morte. Então, o ímpio não é forte até o fim. Só que o salmista está confuso, ele caiu na distorção da verdade. Bem? 5. Vamos ver ainda. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. O salmista está errado novamente. Ele está chateado ali, ele está olhando de uma forma errada, né? Então a gente também se engana por um tempo, a gente também vai nessa linha, né? Como não passa por doença? Ele está falando lá, não são atingidos por doenças. Claro que são, né? Então, ele olhou de forma errada. Aí fora as pessoas pregam assim, quem tem mais brinquedo vence. Quando eu falo brinquedo, quem tem mais bem materiais e dinheiro vence. É assim que as pessoas olham aí fora. Ele é bom, ela é boa porque ela tem dinheiro, ela tem brinquedos, ela tem as coisas que ela quer, né? O cara é corrupto, né? Só que a gente começa a olhar, pô, o cara é corrupto, mas olha tudo que ele tem. Olha como ele é abençoado, né? Tem uma casa no Guarujá, uma casa em Santa Catarina, uma casa em Angra dos Reis, um carrão, um motão. Olha tudo que ele tem. E ele é tão corrupto, né? E ainda assim tem tanta coisa. Então o salmista está começando a olhar as coisas dentro, está se confundindo, né? Só que, se tu for olhar na realidade, passa o tempo, o cara é o quê? Às vezes o cara mexe com droga. Às vezes o cara mexe com coisas erradas para aumentar o patrimônio dele. E às vezes essa pessoa é presa. De uma hora para outra, ela acaba sendo julgada. Então, André, o salmista fala assim, estão livres de fardo de todos, eles estão livres de dificuldade. É mentira, o salmista está exagerando.
Como você prova isso, André? Visite uma prisão. Vai visitar uma prisão e você vai encontrar muitas pessoas ímpias com problemas sérios. Presa. Então, o ímpio passa por problema, sim. Passa por doença, sim. E passa por dificuldade, sim. Vamos continuar aqui agora. Versículos 6 ao 12, eu vou ler. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados. Onde o salmista vai errar de novo, ó. Aumentam suas riquezas. Então ele está olhando, ainda assim, sendo tão más, sendo arrogantes, sendo violentos, tomando terras, influenciando o povo. Ainda assim ele aumenta a riqueza dele, ó. Ainda assim aumentam suas riquezas. E ainda fala, como saberá Deus? Deus sabe de alguma coisa, né? Os ímpios agem assim. O salmista está até falando a verdade, que os ímpios são maus. Só que ele está olhando e eles aumentam a riqueza deles. Está olhando dessa forma. Aí, a gente vai ler agora do versículo 13 ao 16. Preste atenção agora, na conclusão dele. Preste atenção. Eu vou ler aqui, do 13 ao 16. Certamente foi-me inútil manter puro o coração. Olha o que ele está falando. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Vamos ler o 13 e o 16 só, pessoal. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Agora o 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Ele ficou frustrado, ele começou a olhar a prosperidade dos ímpios e ele ficou frustrado, ele teve uma conclusão distorcida. Ele achou que o ímpio estava tomando vantagem e ele não. Então, ele dá uma conclusão frustrada e distorcida. Chegou ao ponto de falar, poxa, foi inútil eu manter o meu coração puro. Que isso? Você vai falar isso? É inútil viver em santidade? Não. Então ele está com uma visão distorcida. Mas graças a Deus, o Salmo não acaba aí. E ele vai corrigir isso ainda dentro do Salmo. O que vai acontecer? Ele vai corrigir agora no versículo 17. Vem comigo no versículo 17. O que acontece? Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Opa! Caiu a ficha nele. Agora ele vai se colocar no lugar correto. Até que entrei no santuário de Deus, até que me aproximei de Deus, então eu compreendi o destino dos ímpios. Os ímpios não estão em vantagem, certo? Mas infelizmente, né, nós somos influenciados por uma visão mundana da vida. A maneira que o mundo vê as coisas é errada. Por exemplo, televisão, internet, redes sociais trazem um ponto de vista distorcido da vida para a gente. O mundo, ele não vê o final do caminho. Ele não olha as últimas consequências.
mas ele olha apenas a vantagem material e momentânea, certo? Nunca vê o final do caminho. O mundo vê o prazer agora, sexualidade agora, alegria momentânea. Ele não vai ver as consequências eternas das coisas, certo? Nunca vê as consequências eternas. Por isso que nós somos influenciados a viver o momento agora, a fazer o errado agora, a curtir, chama-se curtir agora, e sair da vontade de Deus, porque a gente é influenciado pela mídia, pela TV, pela rede social, viveu agora. Só que o mundo não prega as consequências finais. Nunca prega. Por isso que é importante, assim como o salmista, ele chegou perto de Deus, ele entendeu que ele estava errado. É importante a gente vir na presença de Deus com uma correta perspectiva de vida, tá na presença de Deus. O mundo não te traz uma correta perspectiva de vida. Ele não fala sobre o final. Ele fala de você viver agora, fazer coisa errada agora, curtir agora. Você está perdendo algo, ele fala isso. Só que, na perspectiva de Deus, a gente entende as coisas, que a vida não é bem material, em primeiro lugar, mas espiritual. Não é só o agora, viver para o agora, mas viver para o eterno. Né? Então, quando a gente vem para perto de Deus, a gente começa a entrar na perspectiva de Deus, certo? Mas se a gente não entra na presença de Deus, a gente é facilmente levado a conclusões distorcidas da vida e viver situações erradas. Então, o ímpio, ele anda sobre uma placa de gelo, sobre o inferno. Uma placa de gelo em cima do inferno. Qualquer hora vai derreter e ele vai cair. Em um momento ele vai cair, né? A gente aqui, os adultos sabem da história do Titanic. Tava tudo legal, tudo maravilhoso. Música, rádio, dança, dinheiro, grana, navio grande. E de repente um iceberg ali e tudo afundou de uma hora para outra, né? O próprio iceberg julgou ali a vida de diversas pessoas. Ou então a gente se lembra daquela boate Kiss no sul. Estavam lá, danças, flerte, droga, sexo, bebida. De repente, na boate em Santa Catarina, uma pessoa jogou um objeto de pirofagia, fogo, e tacou fogo em toda a boate. E a fumaça tóxica, em pouco tempo, matou muita gente, certo? Quando a realidade bater, muitas pessoas vão perceber que Deus não se agradou do estilo de vida delas. Muitas pessoas vão enfrentar o iceberg de morrer sem Deus. Muitos vão enfrentar a fumaça tóxica de morrer sem Deus. Mas vamos ver aqui, então, a gente entendeu que o salmista começou razoavelmente mal, começou a olhar a prosperidade do ímpio. Não é assim que Deus olha a eternidade das nossas vidas. Só que aí, o salmista fala assim, quando eu cheguei no santuário de Deus, eu entendi que o ímpio vai chegar à conta dele. Eu não tenho que me comparar com o ímpio. Eu tenho que comparar com Jesus Cristo na minha vida. Aí, para finalizar aqui, versículo 26 e 28. 26 a 28. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Então ele fala aqui, eu posso fraquejar, mas ele quer estar perto de Deus. Nós devemos estar perto de Deus, estar perto da sua palavra, para termos a perspectiva correta de vida, da vida, certo? Então eu vou orar agora, tá? E depois também a gente vai
CA. E, Senhor Jesus, na Tua presença, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Deus. E nós te pedimos, Senhor, se tiver alguém atacado pelo diabo, Senhor, se questionando erroneamente, Senhor, sendo tentado pelo inimigo, Senhor, se comparando com outras pessoas, até do mundo não cristão, Senhor. Deus, nós oramos que o Senhor ajude essa pessoa aqui nessa noite, Senhor, dê força, dê graça, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, tome-nos na Tua presença e obrigado por nos mostrar que se nós chegarmos perto de Ti, o Senhor vai nos abrir os olhos da perspectiva correta da vida, Senhor, de que todas as alegrias está contigo, está na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Então, se você estiver passando por alguma situação assim, estiver se comparando com pessoas que não vivem no meio cristão, estiver sendo questionado, você está perdendo, você não curtiu, você não está vivendo, saiba que o momento dos ímpios vai chegar. E Deus tem uma forma de você ser feliz na presença dEle. Deus tem todas as alegrias para você. O próprio Jesus disse, o que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua vida? Certo? Então a gente tem que criar tesouros nos céus. Criar tesouros obedecendo aos mandamentos de Cristo, obedecendo e criando